Louvado seja o nome de Jesus. Por que a importância do abraço? Porque tem pessoas que passam a semana inteira sem receber um abraço. É verdade ou não é? Tem pessoas que passam a semana inteira sozinhas. Nós estamos sendo dominados pela tecnologia que nos afasta. Afasta dos familiares. Hoje a gente resolve tudo pelo WhatsApp, né? Manda no grupo da família, manda não sei aonde. Aí o WhatsApp sai atravessado lá, alguém não entendeu direito, já chega no grupo e dá-lhe paulada, aí já bagunça tudo, aí vai afastando as pessoas. Por isso eu quero dar uma recomendação para você. Quando tiver que acertar alguma coisa com alguém, chame no tete a tete, olha nos olhos. Quer ver se você vencer a batalha? Começa pedindo perdão. Você quer ver você vencer uma batalha? Começa pedindo perdão. Quem abre mão da sua razão, vence a batalha. Amém? Peraí. Deixa o orgulho de lado e começa pelo perdão. Pronto. Eu não sei se já contei aqui, mas vou contar, já faz parte da história. Uma das irmãs está aqui, não vou citar o nome, obviamente. Mas essa irmã que estava aqui, ela era muito atacada pela outra irmã. E tudo essa outra irmã atacava essa irmã. Aí um dia eu marquei para as duas conversarem. Aí só que quando elas chegaram na minha sala, estava a ceia posta. Ao que elas viram a ceia, mudou a história. Estamos aqui diante da ceia do Senhor e vamos tomar a ceia. Aí eu perguntei para essa primeira irmã, né? Que a segunda está aqui, tá? Aí eu perguntei para essa outra irmã, ela vai lembrar. Assim, o que a senhora tem sobre ela? Ela olhou para ver, não tenho nada, pastor. Mudou tudo. Por quê? Porque a presença de Deus estava ali, acabou a rixa. Então, a gente começa pelo fim, pedindo perdão. Amém? No nome de Jesus, eu peço ao Senhor que Ele me dê graça, sabedoria, nesse tempo que eu tenho aqui para conversar com vocês sobre um assunto que o Pai colocou no nosso coração esta semana. E foi tão abençoador para o meu coração e para o coração de algumas pessoas que me acompanharam essa semana na live. Nós falamos de um assunto muito legal, que na medida que a gente foi compartilhando a palavra, o Senhor foi nos dando uma direção. E eu fiquei muito agradecido a Deus. Espero que Ele me dê a graça de comunicar da maneira como chegou ao meu coração, para que você também possa despertar para aquilo que Deus despertou no meu coração. Só quero fazer uma observação. As pessoas que estão aqui pela segunda vez, não precisa preencher a fichinha, tá bom? Que você recebeu aí pela segunda vez. Mas os que receberam aquela fichinha, o cartão, por favor, coloca o seu pedido de oração, coloque ali a sua necessidade para nós estarmos orando. E quem está próximo, quem trouxe essas pessoas, se comprometa a devolver esse cartão para nós. Quem recebeu um cartãozinho? Deixa eu ver. Esse cartão para nós não é um cartão, é uma vida. Amém? É uma vida. Então, os meus irmãos que estão próximos dessas pessoas, por favor, se comprometa em trazer para nós esse cartão e devolver ali no quiosque, tá bom? Para a gente poder dar continuidade ao processo aí de estar orando para essas pessoas. Se houver uma necessidade específica, a gente poder também estar fazendo contato com elas e servindo-as como o Senhor nos colocou aqui, como igreja, para servir essa cidade. Viu? Esse é o grande desafio do nosso coração, servir as pessoas dessa cidade. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra, que há de ser liberada ao nosso coração. Eu tenho certeza que essa manhã o Senhor preparou para falar ao nosso coração esse tema específico.
e que o Senhor venha nos dar sabedoria e graça no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. No nome de Jesus. Filipenses capítulo 1. Vocês me ajudem aí, por favor, aí, como sempre, com tanta graça aí na transmissão, para eu poder conduzir aqui junto com vocês aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Filipenses capítulo 6, Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Eu acredito muito e que as pessoas, quando têm uma experiência com Jesus, quando elas conhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele começa uma obra na nossa vida. E com o passar do tempo, nós precisamos aprender e querer ser aperfeiçoado por Ele. Porque acredite, meu irmão, minha irmã, nós não estamos vivendo ainda nem 10% daquilo que Deus tem para a nossa vida como cristãos. Então, eu já vi muitas palavras reveladas que Deus liberou ao nosso coração, que geraram efeitos, mas essa palavra que nós vamos compartilhar aqui hoje, eu creio que vai levar você a ter um antes e um depois. Diga comigo, antes e um depois. Porque a experiência é exatamente essa. Nós temos a nossa vida marcada por um antes ou depois. Eu tenho um antes da minha vida sem Cristo e tenho um depois com Cristo. Então, olha que interessante. Todos nós precisamos passar por essa experiência. E não é uma questão de religião, é uma questão de convicção como filhos amados de Deus, ao qual você foi criado para ser. Então, com o passar do tempo, muitas vezes, nós temos muitas experiências na nossa vida e começamos a viver em função dessas experiências. Presta atenção nisso. Todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos separados de Deus, como diz as Escrituras. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos? Quantos? Todos. Mas esse não é o estado que Deus quer que você viva. A partir do momento em que nós ganhamos a consciência, como foi liberado aqui hoje, através das canções e das declarações, que Cristo morreu por nós, Ele foi um sacrifício perfeito ao nosso favor. E por que aconteceu isso? Para que nós viéssemos ganhar vida e vida com abundância. Só que pelo fato de a gente não ter, muitas vezes, as Escrituras reveladas ao nosso coração, nós precisamos exatamente nesses momentos aqui, para que o Senhor venha falar ao nosso coração. Deus cria pretextos, como criou hoje, né? Apresentação de crianças. Deus criou um momento para nos conduzir a ouvir a sua palavra. Amém? Isso chama-se amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama você. Amém? Pode ser que você não dê tanta atenção a Ele, mas Ele não vai desistir de você. Acredite nisso. A partir de hoje, certamente a sua vida vai ter um antes e um depois para a glória do Senhor Jesus. Então, o tema dessa manhã e a série que nós vamos trabalhar nos cultos é condição e posição. Você pode repetir comigo? Condição e posição. É o tema que a gente vai estar atuando, trabalhando esses dias. É uma série que começa a partir de hoje. Os meus irmãos vão desenvolver aqui com toda a graça que Deus também tem dado a eles. Então, Romanos capítulo 5. Vamos ler Romanos capítulo 5. Fala, meu campeão, meu amigo precioso. Romanos 5, do verso 1 em diante, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações,
porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. O caráter aprovado é a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisso Deus demonstra o seu amor para nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Verso 9. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Pois se quando éramos inimigos de Deus, presta atenção nisso, fomos reconciliados com ele por meio da morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? O que eu vejo nesse texto é a profunda misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Outrora nós estávamos vivendo como inimigos de Deus, e pela graça de Deus, Ele nos transformou em amigos, em filhos amados. Mas o que me chamou a atenção esses dias, meus irmãos, é que muitas vezes nós estamos vivendo numa condição. Presta bem atenção nisso. Condição significa um estado que alguém está. Às vezes estamos vivendo numa condição que não é a posição pelo qual Deus nos vê. Presta bem atenção nisso, por favor. Eu estou repetindo porque eu quero fixar isso no seu coração. Muitas vezes está vivendo numa condição e quando você olha para as Escrituras, a posição é outra. Às vezes você olha para a sua vida, você acha que está tão distante aquilo para você, e isso, o mundo vai oferecendo tantas coisas, e você diz para você mesmo, eu não tenho força, eu não consigo ver isso, mas tudo isso já foi conquistado em Cristo Jesus. Só que a condição nos impede de ver o que Deus tem para a nossa vida. Eu quero que você ganhe isso no seu coração. Olhe para a sua condição, olhe para a posição que está a palavra de Deus. E comece a fazer uma avaliação. Porque a condição que você está vivendo, acredite, não é a posição que Deus preparou para você. Amém? Você está conseguindo entender? A sua condição, por exemplo, tem muitas pessoas já cristãs, filhos amados de Deus, que não conseguem, por exemplo, chamar Deus de Pai. Por quê? Porque tiveram dificuldades na sua criação, na figura de um pai. E hoje, quando fala que Deus é Pai, isso fere, isso machuca. Só que isso leva você a viver uma condição. Qual que é a condição? De não conseguir se apropriar de tudo aquilo que o Pai Celestial tem para você. Então, o fato de você, muitas vezes, estar vivendo dentro de uma realidade, é porque você precisa urgentemente se posicionar para aquilo que Deus criou você. Então, caminhando aqui, voltando no texto, verso 10 diz assim, pois éramos inimigos de Deus. Todos nós nascemos como inimigos de Deus. Por quê? Porque Deus não tem comunhão com o pecado. Nós fomos separados lá desde o Éden. Então nós não temos comunhão com Deus. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, damos um sim, né? Ou seja, falamos com a boca, confessamos com a boca e cremos no coração, a partir daí começa uma transformação. Só que muitas pessoas já passaram por esse processo, mas retrocederam. Por quê? Porque voltam ao passado. Boa notícia para você. O passado é passado. Diga para o seu irmão, nessa boa notícia para ele, está saindo no jornal de hoje. O passado é passado.
Nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho. Jesus não morreu em vão. Pode ser que você está com sentimentos no seu coração, você não se sente digno, você se sente indigno, você até procura textos bíblicos para tentar justificar a sua condição. Mas acredite, Deus vai te colocar no lugar aonde você tem que estar. Amém? Caminhando aqui. O estado de inimizade, né? É a condição humana de afastado de Deus por causa do pecado. A inimizade é o estado que a pessoa fica, né? Por causa do pecado, ela fica afastada de Deus. Onde as escolhas e a natureza humana operam em oposição aos padrões divinos. Então, se a pessoa está vivendo essa realidade, afastado de Deus, ele não consegue atingir os padrões divinos. Isso gera culpa, gera condenação, gera acusação, gera incapacidade. Deus quer tirar você desse estado de incapacidade. Você sempre tem uma desculpa. Eu nunca vou conseguir chegar nisso. Por quê? Porque você não se rende. A hora que você se render às Escrituras, literalmente, você vai entender que a sua condição não é a sua posição. Amém? Amém? Já já você vai saber qual é a sua posição no nome de Jesus. Então, Romanos capítulo 3, verso 23, que é o texto que eu citei aqui falando para você. Romanos 3, 23, o que diz aí? Vamos lá? Todos juntos? Pois todos estão... A palavra é, todos são quantos? Todos são? Inclui quem? Inclui a pessoa do seu lado? Inclui você também? É mesmo? Tá. Mas esse é a sua condição. Mas Deus já te tirou dessa condição e já te levou para uma outra posição. Que eu já li aqui no início, desse texto de Romanos capítulo 5. Vou voltar lá. Olha a sua posição. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A morte de Cristo na cruz nos justificou, nos tornou justos. E não é nenhuma arrogância, não, é o que a Bíblia diz. Pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. É pela fé que nós declaramos que nós fomos justificados em Cristo Jesus. E essa posição de justificado, ela vem também cheia de autoridade, de ousadia, de intrepidez e de fé. Amém? Caminhando aqui. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Continuando. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É interessante que as pessoas ficam sempre paradas no primeiro ponto. O salário do pecado é a morte. Você já ouviu muito isso. Aí as pessoas ficam de quê? Debaixo de culpa, de condenação, só que elas não avançam. Mas o dom gratuito, diga comigo, gratuito, significa que você não precisa pagar nada. Olha que interessante. Muitas pessoas ficam nessa condição, vivendo debaixo do salário do pecado e da morte. Mas Deus quer transportar você para esse ponto aqui, por essa posição. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vamos repetir juntos? Mas
Vamos falar bem forte para você, o seu coração explodir, mas não vai morrer não, vai ser cegado. Só para ele explodir, tá bom? Vamos confessar. Isso aqui nós temos que confessar todos os dias, meus irmãos. Essa é a nossa confissão de vitória. O fato de nós não sabermos quem nós somos em Cristo, nós ficamos apenas em cima do pecado, do salário do pecado da morte. Ficamos debaixo de culpa, condenação e acusação. Por que muitas pessoas não se sentem como filhos? Porque elas não assumem pela fé essa posição. Vamos lá. Vamos juntos? Só a parte aqui do dom. 1, 2, 3. Bem forte. Mas... Amém? Agora a pergunta é, para quem que é isso aqui? Para quem? Para quem que é? É para você. E é para mim também. Isso aqui é o nosso direito como filhos amados de Deus. O Pai não quer que você viva fora disso aqui. É seu, é gratuito, você só precisa tomar posse pela fé. E isso vai produzir também um efeito na nossa vida diária. O Espírito Santo vai revelar isso ao nosso coração. Você não vai ver mais a vida cristã com os mesmos olhos. Você não vai ver mais a vida com os mesmos olhos. Vai ter situações que você vai falar para você mesmo: essa aqui é minha condição, mas a minha posição é essa. Aí você vai ter que escolher viver na sua condição ou na sua posição. A partir de hoje, meu irmão, acredite nisso. Já estamos chegando no final dos tempos já, tá? Jesus está voltando. Acredite ou não, Jesus está voltando. Acredite ou não, o mundo vai passar por muitas mudanças por causa da volta de Jesus. E não é para colocar medo em você, não. É uma realidade. Pode ser que para muitos aqui hoje é a última chance. Pode ser. Para entregar a sua vida para Jesus. Então, a sua condição era antiga, da morte. Mas agora você tem uma posição de vida. Então, a sua condição tem impedido você de viver a plenitude de Deus na sua vida. Aqui na terra, como um filho amado de Deus. Tem muitas pessoas, por não se mover na sua condição, dão sempre as mesmas respostas e vivem as mesmas situações, passam pelos mesmos problemas, porque elas decidiram, inconscientemente, viver na sua condição. Agora, a nossa posição, nós vamos ler já aqui, em Cristo Jesus, nos leva a ver a vida de uma maneira diferente. Eu já vou ler um texto aqui que você já conhece, mas vai te levar a um posicionamento. Aí você vai escolher viver na condição e viver na posição. A melhor posição é você viver como um filho amado de Deus, fazendo a vontade do Pai. Amém? Porque nós temos, você acreditando ou não, você tem um inimigo da sua alma. Ao mesmo tempo que o Senhor veio para nos salvar da ira, da morte eterna, nós temos um inimigo lutando diariamente contra a minha vida e contra a sua vida para te levar a uma morte eterna. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Esse inimigo está ali em João 10, 10, descrito, né? Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Vamos repetir juntos? Ladrão. Para aí. Eu quero que você leia bem forte, porque isso vai fazer tanto sentido para o seu coração. Você vai ter, eu vou orar a Deus por isso, você vai ter discernimento de saber quando uma situação vem para matar, roubar e destruir.
Você vai ter discernimento se a condição que você está vivendo hoje é de matar, roubar e destruir. Deus vai abrir seus olhos espirituais. Deus vai abrir o seu entendimento. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece direito, mas esse caminho é de morte. Tem muitos que estão de pé porque tem alguém orando por eles. Esse país está de pé porque tem uma igreja que ora. Acredite nisso. Acredite nisso. A promessa de que o Brasil vai ser o celeiro para o mundo. O Brasil vai enviar muitas pessoas para o mundo inteiro. E eu creio nisso. Amém? Então, vamos ler junto bem forte. Vamos lá? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim. Agora você pode fazer uma escolha. Ficar com o ladrão ou ficar com Jesus? Escolhe. Com quem? Você pode sair daqui hoje com uma escolha, não vai ter jeito. Hoje você vai escolher ficar com o ladrão que vem para matar, roubar e destruir, ou com Jesus. São escolhas que a gente faz na vida, irmãos. E essa escolha nos leva a viver uma condição, a escolha leva a gente a viver uma posição. Está claro isso? Você vai sair a sua cabeça. Hoje, o cochilo da tarde, hoje, você vai ficar assim: eu tenho que escolher o ladrão ou Jesus. O ladrão ou Jesus. Sua cabeça vai bulugar hoje assim. Aí você vai acordar segunda-feira, vai vir a minha imagem na sua cara assim, ó, fala assim: o ladrão ou Jesus, o ladrão ou Jesus. Eu sei. Você vai sonhar, vai aparecer lá assim no seu sonho: o ladrão ou Jesus, o ladrão ou Jesus. Sabe quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo? Você lembra, meu amigo? Quem que foi o carrasco nosso? Haaland. Não foi ele? A gente acorda de manhã, quem está lá do nosso lado? O Haaland. O pessoal fez uns memes assim na internet, não foi? Mas um lado bom, que você vai acordar amanhã de manhã e vai estar lá o pastor Marcos: o ladrão ou Jesus? O ladrão ou Jesus? Aí pode virar meme, não tem problema. Coloca aí, faz um meme. Mas não vão esquecer, vai ter que fazer escolhas. A vida é uma vida de escolhas. Fala, minha irmã. Uhum. Sim. Então, tá vendo? É escolhas. São as escolhas que as pessoas fazem. Uhum. É isso mesmo. Ah lá. Está dizendo aqui, ó, que um dia, o marido, foi isso? O sogro, falou assim: cada um escolhe, né? Cada um tem os seus demônios. Ela falou assim: não, eu tenho Jesus. É isso aí. Uhum. Faz escolhas, é isso aí. Exatamente. Se não pregar céu e inferno, está errado. Irmãos, condição e posição. Aqui era a nossa condição. Agora a nossa posição está em vida abundante. Amém? Amém? Está claro isso? Escolha hoje. Escolha hoje.
uma condição ou uma posição? O ladrão ou Jesus? Vamos repetir junto, vai que está gravado isso aqui. O ladrão, vamos lá. Tá, a turma daqui fala ladrão e aqui fala Jesus, mas depois eu troco, tá? Tá bom? Vocês não ficarem com o ladrão. Vamos lá. Ninguém quer ficar com o ladrão, você viu? Falaram bem baixinho, né? Vamos lá, agora o contrário. Olha, o pessoal está escolhendo mesmo, hein? Fica até com medo de falar. Mas muito bom, tá produzindo efeito. Vamos lá. Caminhando. Quando você quer, né, destruir uma espécie, você vai no ninho. Agora, presta atenção nisso, meus irmãos. Porque existe um ataque tão grande na mente das pessoas, das crianças, particularmente. Porque se você destruir a mente de uma criança, muitas vezes com atitudes, com palavras, com escolhas erradas, o que veio para matar, roubar e destruir, ele quer ir no ninho. Por isso que hoje os pais não podem apenas apresentar as crianças e não continuar falando, orando, cobrindo em amor. Porque amanhã o resultado vem. O efeito vem. Por isso que hoje a juventude, graças a Deus aqui nós temos uma juventude muito saudável, hoje a juventude no mundo inteiro está sofrendo demais. Sabe por quê? Por causa da omissão dos pais. Os pais fizeram escolhas erradas e os filhos hoje colhem os frutos. Faz sentido ou não? Efésios capítulo 6, verso 10. Você está com fome? Diz amém. Então já você vai almoçar, fica tranquilo. Efésios 6,10 diz assim: finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mais à frente. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é, vamos lá juntos, vamos ler juntos? Pois a nossa luta não é contra sangue e carne. O que significa isso? Não é contra seres humanos. Vocês vão entender de uma maneira muito simples. Mas, vamos lá? Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Uma outra versão diz que é contra principados e potestades. O que significa principados? Principado significa o princípio, o início. Não é à toa que maridos, chefes de família são tão atacados na sua mente, no seu coração. Patrões, líderes no mundo inteiro. Os principados atacam no início, no principal. Caminhando aqui. Pois a nossa luta não é esse mesmo, esse texto mesmo. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir o dia mau e permanecer inabaláveis, pois depois de terem feito tudo. Nós estamos vivendo exatamente esse versículo hoje. Os dias de hoje. O alerta para o meu coração, para o seu coração, é você permanecer firme. Se esforce. Mesmo que você não entenda direito, mesmo que você não consiga compreender algumas coisas espirituais. Porque o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo natural. Acredite nisso. Acredite nisso. Tem muitas pessoas que hoje estão afastadas da comunhão dos santos, porque foram atacadas espiritualmente e não conseguem voltar. Você precisa de ajuda, peça ajuda. Não fique fora. Porque já, de repente,
O já de Deus vai acontecer. E Deus está dando a oportunidade para nós ajustarmos a nossa vida espiritual, porque certamente nós seremos cobrados disso. Amém? Então, a nossa posição em Deus é como Deus nos vê. Alguém perdeu um filho. Oi? Está à vontade. Pega o apóstolo João ali. É João mesmo? Não, porque o Ismael falou para mim, não foi revelação, não. Eu tive a revelação. Não foi a revelação, o Ismael falou que o apóstolo João, eu só repeti. A minha falou, nossa, o pastor tem uma revelação, né? Não. Foi o Ismael que falou para mim. Posição como Deus nos vê. Efésios, capítulo 2. Eu estou acabando já, irmãos. Fica tranquilo aí. Verso 1, Efésios 2. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Verso 2. Nos quais costumavam a viver quando seguiam os padrões desse mundo. E o príncipe do poder do ar. Olha só, há um príncipe do poder do ar, há um espírito atuando na mente e no coração das pessoas para não fazer a vontade de Deus. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha só, existem os filhos da obediência, existem os filhos da desobediência. A desobediência são todos aqueles que não querem fazer a vontade de Deus. E detalhe, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Verso 3 de Efésios 2. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Essa era a condição que a gente vivia. Só que a nossa posição hoje não é mais essa. Amém? Amém? Nós andávamos na ira, debaixo da ira, desobedientes a Deus. Caminhando aqui, verso 4. Todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, o que Ele fez? Nos deu o quê? Nos deu o quê? Vida com Cristo. Quando ainda estávamos, de que maneira? Mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Essa é a sua posição. Salvo em Cristo Jesus. Essa é a sua posição. Salvo em Cristo Jesus. Está claro isso, irmão, para o seu coração? Agora, para encerrarmos aqui, à noite eu vou falar um pouco mais. 2 Coríntios 5,17. Foi o texto que nos levou a falar sobre essa questão. Diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A outra versão diz, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O passado é a sua condição. Estar em Cristo é a sua posição. Vou repetir. O passado era a sua condição. Estar em Cristo hoje, como uma nova criação, é a sua posição. Amém? Você tem que viver todos os dias nessa posição. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O que nos impede de viver como uma nova criatura, o que nos impede de viver a nossa posição, é que nós ficamos focados no passado. Ah, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. Ah, me decepcionei naquele relacionamento. Ah, aquela igreja X, aquela igreja Y. Ah, a gente começa a viver
nessa condição e não consegue viver nessa posição. O dia que o Senhor me alcançou foi com esta palavra, que eu descobri que eu era uma nova pessoa. Deus mudou tudo dentro de mim. Me encheu de amor, de compaixão, de misericórdia. Me deu uma nova vida. Eu tive uma experiência, um dia que eu estava sentado lá nós tínhamos cozinha e sala, tudo junto, chão vermelhão. Quem já viveu o chão vermelhão? Ux, então tem mais de 50 anos. Chão vermelhão, estou lá clamando a Deus. Aí eu aprendi um texto que diz que o sangue de Jesus purifica a minha mente das obras mortas do passado. Aquele sangue veio sobre a minha mente, como se fosse um alvejante. Foi lindo demais. Não fiquei mais debaixo de culpa, de condenação, de acusação. Aí esse texto veio e trouxe uma realidade nova. O que Deus está nos chamando aqui, meus irmãos, é para sair dessa condição de culpa, condenação, acusação e vir para essa posição de filhos amados de Deus, uma nova criação. Continuando o texto, por gentileza. As coisas velhas, eis que tudo, você pode sair daqui hoje, vivendo as coisas velhas ou tomar posse pela fé de uma nova vida. Deus está dando para você uma oportunidade. Verso 16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos conhecido a Cristo dessa forma. Já não o conhecemos assim. Verso 17. Portanto, diga comigo, portanto, se alguém está em Cristo, nova criação, vai. Eis, caminhando, vamos lá. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Portanto, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Antigamente nós estávamos separados, agora até recebemos pela fé o ministério da reconciliação. Fomos reconciliados e agora podemos reconciliar outros também. Caminhando. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem do quê? Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância, da sua falta de conhecimento. Deus apenas está te chamando para o arrependimento. Verso 20. Portanto, somos agora o quê? Embaixadores de Cristo. Aqui é a sua posição, meu irmão. Meu irmão, minha irmã, aqui está a sua posição. Você não é qualquer pessoa. Você é um embaixador de Cristo. E Deus faz o seu apelo por meio de nós. E por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Essa é a súplica do coração dos filhos de Deus, uns para com os outros, chamando as pessoas para se reconciliar. Esse apelo é urgente nos dias de hoje. É urgente. Se você puder falar alguma coisa para alguém nesses dias, diga para as pessoas, se reconcilie com Deus. Busque a Deus. Dobre os seus joelhos na sua casa. Deus vai falar com você. A presença de Deus vai falar com o seu coração. Busque a Deus. Verso 21. Os irmãos do louvor podem chegar. Pois por meio da nossa... Pois foi por nossa causa que Deus tratou como um pecador, Jesus, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Essa foi a maior revelação de Deus para a minha vida. Esse texto foi a maior revelação. Eu tenho pedido a Deus para que Ele venha revelar isso ao coração dos meus irmãos. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, e nele fomos feitos justiça
de Deus. Quando você entende que você é a justiça de Deus, você está exatamente na posição que Deus chamou para você viver. Justificado pela fé, você tem paz com Deus e você exerce o seu chamado, a sua missão com toda a ousadia, com toda a intrepidez e cheio de autoridade e de poder. Muitos cristãos não estão vivendo uma vida de poder, de autoridade, porque estão vivendo numa condição e não na sua posição. A sua posição é exatamente esse texto aqui de 2 Coríntios 5, 21. A sua posição é de uma nova criatura. Viva como uma nova criatura. Viva como uma nova criação. Seja um filho obediente. E você vai ouvir a mesma coisa que Jesus ouviu. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A maior revelação que Deus trouxe ao meu coração nesses últimos tempos. Pode chocar o seu coração, mas é o que Ele vê em você também. A revelação que eu tenho do Pai Celestial para a minha vida é o Pai olhando para mim, com base nesse texto. É o Pai olhando para mim e me vendo como Jesus, o Filho amado. É assim que o Pai te vê. A justiça de Deus, olha só, a justiça de Deus faz o Pai ver você como Ele vê o Filho. Eu vou repetir porque isso aqui precisa ter revelação. A justiça de Deus te leva o Pai te ver como Ele vê o Filho. Perdoado, curado, salvo, liberto pelo sangue de Jesus. É assim que o Pai te vê. É assim que o Pai te vê. Eu não estou aqui para te convencer. Eu estou aqui para que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor te chamou para reinar em vida através de Jesus Cristo. Deus chamou você para ser totalmente capaz. Presta bem atenção nisso, principalmente os homens. Deus te chamou para você ser uma pessoa totalmente capaz, habilitado por Deus, para dominar todas as situações e circunstâncias na sua vida. Os homens podem ficar em pé, por favor, só os homens. Você é a justiça de Deus aqui na terra. Isso é para as mulheres também, não ficam com ciúmes. Você é a justiça de Deus aqui na terra. O Senhor te deu autoridade para ser dominador absoluto de todas as situações e circunstâncias. No mundo espiritual e no mundo natural. Cabe você, meu irmão, a escolher a sua condição ou a sua posição. A posição é de dominador. A condição é de escravo. A posição é de dominador. E a condição é de escravo. Mas Deus te libertou da escravidão, da lei, do pecado e da morte. E te transportou para o reino do Filho do seu amor. A posição é assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Como estão entendendo? Então diga assim comigo, levanta a sua mão, que nem os legendários, né? Diga assim, a minha posição. Não. Fala forte. Que nem a gente combinou. Vamos lá. A minha posição é assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele me capacitou a ser dominador de todas as coisas, de todas as circunstâncias, porque eu fui justificado pela fé em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Rei da Glória. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Podemos todos ficar em pé, por gentileza. Vou fazer essa declaração com as mulheres também. Ela fala assim, eu? Né? É que mulher é mais fácil, gente. Mulher chega, domina, manda, comanda. Não é assim, não? Mulher para fazer uma revolução é 2 minutos. O homem vai mais lento, né? Revolução aonde? Não é assim, não? Como é que as mulheres fazem com os maridos? Ó, pega aquele negócio ali. Ele fala, já vou. Não é assim, não? Quando ele vai, ela já foi. Não é assim, não? Aí isso está mudando. Nessa igreja está mudando. Os homens vão servir mais e mais rápido. Cadê as mulheres? Levanta as mãos, mulheres, por gentileza. Diga assim comigo. O Senhor Jesus me escolheu antes da fundação do mundo para ser santa, irrepreensível e amor. Eu fui colocada, assentada nas regiões celestiais para dominar todas as situações e circunstâncias. No nome de Jesus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. No nome de Jesus. Aleluia. Essa é a sua posição. Essa é a sua posição.